Olá, crianças! Vamos abrir o nosso livro Currículo em Ação, EMAI 3, na página 51, sequência 9, atividade 9.1. A sorveteria Polo Norte faz um controle das vendas de picolés por semana, por mês, por bimestre e por semestre, como nós já estudamos. Por mês é a cada 30 dias, 31 dias. Por bimestre, é de 2 em 2 meses consecutivos. E por semestre, de 6 em 6 meses consecutivos. Número 1. Observe a organização de suas vendas no último trimestre de 2019. Aqui no caso, não é nem bimestre e nem semestre, é trimestre. 3 meses consecutivos, 3 meses um seguido do outro. No caso, é o último trimestre de 2019, então os últimos 3 meses do ano, outubro, novembro e dezembro. Nós vamos conseguir entender a organização dessas vendas de acordo com a legenda aqui logo abaixo. Então, a cor cinza, que são todas as segundas-feiras, vocês estão vendo? Todas as segundas-feiras estão pintadas de cor cinza. Então, quer dizer que a sorveteria estava fechada. As de cor rosa, vendas de 1 a 50 picolés. Então, essas cores aqui, ó, terça, quarta, quinta, geralmente aqui, ó, terça, quarta, quinta, todos os quadradinhos que estão rosa foram vendidos de 1 a 50 picolés naquele dia. Os azuis, os quadradinhos azuis, conforme a legenda, são as vendas de 51 a 100 picolés. Então, nos dias que foram vendidos de 51 até 100 picolés, está em azul. Então, são os dias dos quadradinhos em azul. Os amarelinhos são as vendas de 101 a 200 picolés. Então, todos os quadradinhos amarelinhos naquele dia foram vendidos entre 101 e 200 picolés. No máximo, 200 picolés. E esses salmões, que são meio laranjas, foram as vendas acima de 201 picolés. Então, aqui foram vendidos acima, então, mais do que 201. Então, foi de 202 para cima que foram vendidos de picolés. Então, essa cor salmão, essa cor laranjinha, foram as vendas acima de 201. A partir dessa análise, vocês vão responder as questões da atividade número 2. Número 2. Responda as questões relativas às vendas realizadas nesse trimestre. Letra A. Em qual dia da semana a sorveteria Polo Norte permanece fechada? Pela legenda, nós vemos que a sorveteria permanece fechada nos dias que o quadradinho é cinza. Então, quais os dias da semana de outubro, de novembro e de dezembro? É o mesmo dia da semana nos 3 meses que a sorveteria permanece fechada. É domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado? Bem fácil de responder. Letra B. Em que dia do mês de outubro ocorreram as maiores vendas? Nós sabemos que as maiores vendas são nos dias que foram vendidos acima de 201 picolés, que é a cor salmão, meio laranja. Aí, no caso, analisando aqui o mês de outubro, qual é o dia que representa essa cor? Qual é o dia da semana que representa essa cor no mês de outubro? Tá bem fácil de dizer o dia da semana. Então, você vai colocar o dia da semana em que ocorreu o maior número de vendas. Letra C. Nos dias 1 e 15 de novembro, a venda de picolés superou 200 unidades. Então, nós sabemos que para superar as 200 unidades, tem que ser vendido, tem que estar dessa cor aqui. Porque se estiver dessa cor, de 101 a 200, no máximo vendeu 200, então não superou 200. Para superar, tem que ser mais do que 200. Então, tem que estar na cor salmão ou laranja. As vendas têm que estar acima de 201 picolés. Então, nos dias 1 e 15 de novembro, as vendas superaram 200 picolés? Sim ou não?
de acordo com a legenda e com as cores que aparecem nos quadradinhos nesses 2 dias. Letra D. Maria disse que no dia 23 de dezembro a sorveteria vendeu 300 picolés. Isso pode ter acontecido? Justifique sua resposta. Observando aqui o calendário do mês de dezembro, no dia 23, qual é a cor do quadradinho? Olhando na legenda, essa cor do quadradinho do dia 23 de dezembro representa o quê? O que aconteceu na sorveteria nesse dia? Então, você vai dizer que se foi possível ou não vender 300 picolés nesse dia. E você vai explicar por que foi ou não foi possível. Página 52, atividade 9.2. A turma de Mateus fez uma pesquisa na internet sobre algumas curiosidades relativas a animais. Uma das informações que mais chamou a atenção das crianças foi quanto à expectativa de vida dos bichos, ou seja, quanto tempo eles vivem mais ou menos. Pode ser mais ou pode ser menos. Expectativa é o tempo médio, quanto ele pode viver dentro desse limite. Número 1, observe o gráfico de colunas abaixo, que apresenta essas informações e responda às questões. O título do gráfico é Tempo Médio de Vida de Animais. Aqui na linha vertical, nós temos o tempo em anos, então mais ou menos a expectativa de vidas, mais ou menos quanto tempo eles podem viver, de 0 até 70, está de 10 em 10, então 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 a 70 anos. E na linha horizontal, deitado, tem o nome dos animais que foram pesquisados pelas crianças. Então, tem a zebra, a quantidade de tempo que ela pode viver, o leão, a quantidade de tempo, o hipopótamo, o avestruz e o elefante. Letra A. O que significa tempo médio de vida? Como eu já expliquei, é o tempo que eles vivem mais ou menos. Eles podem viver mais do que a previsão ou menos do que está previsto, depende do modo que ele vive, da saúde dele, das condições de vida. Letra B. Quais desses animais vivem em média mais de 30 anos? Então, analisando aqui a imagem do gráfico, quais os animais que ultrapassam 30 anos? Então, vivem mais é que ultrapassam. Então, observando no gráfico, quais são os animais que a coluna passa de 30? Você vai colocar o nome dos animais aqui na letra B. Letra C. Quais animais vivem em média menos de 30 anos? Observando aqui a imagem do gráfico, vocês vão ver quais são os animais que a coluninha está abaixo de 30. Você vai ver o nome deles e vai registrar aqui na letra C. D. Quantos anos vive em média um elefante? Então, você vai analisar na coluna do elefante, até onde vai a coluna dele vai dizer, mais ou menos, até que idade ele vive? 10, 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 anos, em média? Letra E. Quantos anos, em média, o elefante vive a mais que o hipopótamo? Observando aqui a imagem do gráfico, nós vemos a quantidade, em média, de vida que o elefante vive e a quantidade de anos que o hipopótamo vive. O hipopótamo vive menos, a média de vida dele é menor. Mas quanto é menor? Então, se o elefante é 60 e o hipopótamo é 40, qual a diferença desses dois números? Você pode fazer de cabeça ou pode fazer essa subtração, 60 menos 40. Aí você vai saber quantos anos o elefante vive a mais que o hipopótamo. É o resultado dessa continha, a diferença dos dois números. Página 53, atividade 9.3, número 1. Observe a tabela de adições apresentada abaixo. Complete-a fazendo os cálculos mentalmente. Esse quadro de adição é bem conhecido de vocês, só modificou o número. Então, na coluna nós temos do 10 até o 90 e da linha também, do 10 até o 90. Então, vocês vão somar
a coluna mais a linha. Então, aqui já tem o primeiro resultado. 10 mais 10 dá 20. Você pode escolher somar linha a linha ou coluna a coluna. Então, aqui você pode fazer 10 mais 20 mais 10, 30, 30 mais 10, 40 e assim por diante. Ou fazer por linha. 10 mais 10, 20, 10 mais 20, 30, 10 mais 30, 40, 10 mais 40, 50. Aqui no meio, 60 mais 30, 90, 60 mais 50, 110 e assim por diante. Após completar o quadro de adições, você vai responder a letra A. Converse com seus colegas e comente se vocês utilizaram os mesmos procedimentos para obter os resultados. Então, aqui você vai registrar como você calculou. Você preferiu somar linha por linha ou você preferiu somar coluna por coluna? Deixe registrado como você fez os seus cálculos. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula.